Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Tu és bom, Deus. Tu és bom. Glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tu és fiel, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Jesus, tu és maravilhoso. Glória a Deus. Quero cumprimentar todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizer boa noite para cada um de vocês que estão ou estarão assistindo esse vídeo de repente durante o dia, bom dia, durante a tarde, boa tarde, mas nesse exato momento nós estamos gravando ao vivo, boa noite. Estamos aí exatamente às 20 horas da noite de quinta-feira, 20 horas e 35 minutos desta noite de quinta-feira, dia 18 de setembro, esse dia, essa noite abençoada que Deus nos proporciona a continuarmos aí vivendo, bendizendo e engrandecendo ao nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, nós vamos estar aí falando um pouquinho da palavra de Deus e eu quero convidar cada um de vocês para estar conosco, tá bom? Durante esse período aqui de meia hora, 40 minutos, adorando ao Senhor, bendizendo e engrandecendo o nome dEle, através da palavra dEle, falando conosco nesta noite, tá bom? Desde já eu peço para que vocês possam estar compartilhando essa live com mais pessoas, marcando alguém aí e interagindo conosco, tá bom? Interaja conosco, eu tenho certeza que Deus, Ele vai estar abençoando a vossa vida, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer uma pequena oração e agradecendo a Deus. Depois nós passaremos a passar a programação da nossa igreja para esse final de semana e em seguida nós estaremos aí meditando na palavra do Senhor nesta noite de quinta-feira, tá bom? Então vamos orar. Eterno Deus, maravilhoso Pai, Senhor, nós queremos te louvar, bendizer o teu santo nome, em gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas no dia de hoje e por tudo ainda que o Senhor irá fazer. Nós podemos dizer, como Samuel disse, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, ou até aqui tem nos ajudado o Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos pela nossa família, te agradecemos pela vida daqueles que estão nos assistindo pela rede social, por esta live. Eu quero te pedir, Senhor, abençoa cada lar, a cada família, a cada vida. É o que nós te pedimos e já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos estar aí, irmãos, passando
passando aí a programação da nossa igreja. Amanhã nós estamos numa campanha, começamos na sexta-feira, na segunda-feira, melhor dizendo. Começamos uma campanha abençoada aqui, campanha de oração, até porque sem oração, né, irmãos, a gente se torna fraco, né, vulneráveis ao ataque do maligno. Eu costumo dizer que a palavra e a oração é tudo na vida do crente, né? Então nós precisamos orar sem cessar, como diz o apóstolo Paulo. E quando tiver a oportunidade de participar de uma campanha de oração na nossa igreja, nós vamos com muita alegria e vontade de orar, de buscar mais a presença do Senhor juntamente com os demais irmãos. E eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará. Então começamos uma campanha, mais uma campanha de oração aqui na nossa igreja de Brás, em Itapirapuã Paulista, na segunda-feira passada. E hoje foi o 4º dia da campanha. Nós vamos terminar na próxima segunda-feira, ou seja, toda essa semana inteira, só oração, a partir das 19 horas até as 19h45, aqui na nossa igreja, tá bom? E sempre estaremos orando por vocês que têm aí uma causa e quer que nós venhamos a orar. Se vocês sentirem no coração de me passar a causa, o motivo, né, pedindo para nós orarmos, só nos chamar no privado, até mesmo por aí, através dessa live, só colocar aí e nós estaremos apresentando as vossas vidas nesta campanha de oração, tá bom? No sábado, a nossa ceia do Senhor aqui na nossa igreja, a partir das 19 horas, nós estaremos aqui participando desse banquete, que é a ceia do Senhor, trazendo sempre a nossa memória, como todo dia, né? Mas um dia principal, todo terceiro sábado, onde nós participamos da ceia do Senhor, a partir das 19 horas, juntamente com a campanha. Nós vamos orar das 19 horas até as 19h30, depois segue-se aí o culto normalmente da ceia do Senhor, isso no sábado. Domingo pela manhã, escola bíblica dominical, onde nós estaremos aí terminando a revista do terceiro trimestre, né, da nossa escola bíblica dominical. E quando for à noite, a partir das 19 horas, nós estaremos novamente cultuando ao Senhor com o culto da família ou com a família e também continuando na campanha de oração das 19 às 19h30, oração. Depois segue-se aí o culto normalmente. E como eu sempre digo, vocês sempre serão bem-vindos, vocês sempre serão os nossos convidados, tanto para estarem presencialmente conosco, claro, aqueles que fazem parte desta cidade, né, e tem um carinho por esta igreja onde nós estamos pastoreando, vocês têm a oportunidade de estar cultuando conosco aqui presencialmente. Aqueles que moram em outra região e não têm igreja, eu aconselho vocês a procurar uma igreja e sempre procurar uma igreja que pregue a verdade, tá bom? E você gostando daquele local, vai e entregue sua vida para Deus ali naquele local e permaneça ali dando frutos e frutos dignos de arrependimento, tá bom? Confessando o Senhor e Salvador Jesus Cristo na sua vida, tá? E aqueles que não podem, até tem congregação, já tem uma igreja, mas não podem estar indo cultuar devido, de repente, a um problema de saúde ou outro motivo, você tem a oportunidade de estar nos acompanhando pela rede social do perfil da igreja. Caleb, costa a porta pro pai, filho. Do perfil da igreja no Facebook, lá na Adebras Itapirapuã Paulista, tá bom? É só procurar lá no Facebook e você vai encontrar. E todos os cultos da nossa igreja ali
sendo transmitido no final de semana, a partir das 19h15, tá bom? Dito isso, nós vamos aí meditar na palavra do Senhor lá em Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 17. Abacuque, hashtag Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 17. Deus abençoe a nossa irmã Araci Almeida, sempre conosco nas nossas lives aí. Deus abençoe a senhora e toda a vossa família aí em Apiaí. Deus abençoe também a paz do Senhor a nossa irmã Marivalda. A irmã Marivalda sempre também conosco, nos assistindo lá da Bahia. Olha lá, longe, né? Está aí nos acompanhando aí a nossa irmã Marivalda, lá da Bahia, está aí nos assistindo, tá bom? E cultuando com a gente aqui, adorando ao Senhor com a gente aqui através dessa live. Deus abençoe a senhora e toda a sua família e toda a população baiana. Deus abençoe todos vocês. A nossa querida irmã Priscila, aqui da nossa igreja, esteve agora há pouco conosco na oração aqui na nossa igreja. Deus continue abençoando a senhora e toda a sua família. Manda um abraço para o esposo do nosso querido irmão Kleberson, tá bom? Deus abençoe a nossa também irmã Adriele, lá da Vila Ito. Deus abençoe a nossa irmã Adriele. Manda um abraço para o irmão Valdemir, o esposo. Deus abençoe toda a vossa família. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 17, vai dizer assim, ó: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Então, esse é o versículo, ou os versículos, 2 versículos que eu queria ler. E no versículo de número 19, 3 versículos, diz assim: Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém? Glória a Deus por isso. Deus abençoe. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, eu estava aqui pensando, né? Meditando no nosso dia a dia. E muitas das vezes o nosso dia a dia não é fácil, né? Muitas das vezes a gente atravessa, né, por cada situação complicada que vem assim, num de repente. Muitas das vezes nos pega de surpresa e aí acaba até mesmo nos deixando preocupado com certas situações que acaba acontecendo, né? Nos deixando preocupado, sem saber como agir, sem saber o que fazer, sem ferramentas para lidar com certas situações, né? Mas essas coisas acontecem. Nós entendemos que pela Bíblia Sagrada, o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer lá na sua segunda carta aos Coríntios, né, que não venham sobre nós, ou vós, ele vai dizer, não venham sobre vós tentação senão humana. Ele fala para aquela população, não venham sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que dará o escape, né, para que nós venhamos suportar. Então, nada que acontece e vem sobre a nossa vida não é uma coisa que a gente não possa suportar. E com ela vem um escape,
Muitas das vezes, a gente olha para a direita, olha para a esquerda e não vê recursos para lidar com tais situações. E sem ter recursos, a gente acaba se preocupando. Nós somos seres humanos, mas certo é que sempre Deus ele vai estar presente e sempre Deus ele vai estar nos dando um escape. O que nós precisamos fazer é confiar totalmente naquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Ele garante a nossa sobrevivência, ele garante a nossa travessia sobre essa situação, ou seja, nós vamos atravessar, assim como o próprio povo de Deus, o povo hebreu, quando saiu da terra do Egito, rumo a Canaã celestial, e em certo lugar eles se depararam com o Mar Vermelho e olharam para trás, ali estava vindo atrás deles o rei Faraó e o seu grande exército para torná-los novamente à escravidão, na onde eles já eram escravos. Então aquela população, ou aquele povo de Deus, eles temem, eles começam a indagar a Moisés por que ele tinha tirado eles da terra do Egito para morrer ali, né, ali de frente para aquele mar, ou seja, sem recurso nenhum para poder atravessar e sem condições nenhuma para poder fugir do exército inimigo vindo atrás deles. Então, Deus ele vai somente falar para Moisés: Moisés, por que clama a mim? Fala para que o meu povo marche. Né? Então Moisés ele vai e fala para o povo marchar, que Deus ele iria dar um grande livramento. E eles veriam que todos aqueles que estavam perseguindo eles não veriam mais a partir daquele exato momento. E era somente para confiar, para marchar, ou seja, o marchar aqui é confiar. Tanto que Deus ele vai dar ordem para Moisés: pega a sua vara e ali estenda sobre aquele grande mar, e aquele grande mar ele se abriu de uma tal forma e o povo pôde atravessar com os seus pés enxuto até chegar do outro lado de lá. Então a confiança no meio de uma situação adversa, ela é tudo na vida dos filhos e das filhas de Deus. Nós precisamos entender isso. Eu não sei qual é a situação que vocês estão atravessando. Eu não sei. Mas o recurso que vocês têm, de repente, vocês não estão vendo, mas vocês têm. Vocês, de repente, estão olhando para a matéria, né? Vocês, de repente, estão olhando para aquilo que é apalpável. De repente, vocês estão olhando ou querendo enxergar alguma coisa que os nossos olhos podem enxergar. Eu aprendi com a palavra do Senhor, o próprio Jesus Cristo, dizendo: bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. O escritor dos Hebreus ele vai dizer, em Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 1, ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, através da nossa fé, nós podemos ver o sobrenatural da parte de Deus acontecendo na nossa vida. Porque Ele é
o recurso, nosso recurso infalível. Nós temos um recurso infalível, que é o nosso Deus. Nosso Deus, ele é um Deus que tudo pode e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Certa feita, o anjo Gabriel ele vai dizer para Maria, aquela que mãe de Jesus, que carregou a Jesus no seu ventre, dizendo assim: Maria, hoje é o 6º mês para aquela que era estéril, porque para Deus nada é impossível. Então nós precisamos acreditar que no meio dessa situação adversa que nós estamos vivendo, que você está vivendo, Deus, ele pode operar um grande milagre extraordinário. Mas você precisa crer. Jesus, ele vai dizer para Marta: Marta, não te disse, se tu creres, verás a glória de Deus? Então a gente precisa crer, ainda que tudo venha dizer que não. Como diz um louvor lá, quando a letra do louvor fala: quando tudo diz que não, a tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não parece que o mar não vai se abrir. Aí vai dizer: sei que não estou só. O que dizem sobre mim não pode me frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Aí vai dizer: Deus do impossível. Então, o Deus do impossível que nós servimos, como diz a letra, ele não desiste de nós. A destra dele nos sustenta. A destra dele nos sustenta e nos faz fortalecer. Tanto que o Salmo de número 46, ele vai dizer, o salmista, que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Abacuque estava angustiado com a situação aonde ele estava, aonde ele vivia. A situação do seu próprio povo, o povo judeu, ou o povo de Judá, que estavam totalmente corrompidos. E ali, Abacuque, na sua fala, no seu clamor para Deus, ele vai dizer: até quando clamarei? Até quando clamarei, tu não escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me faz ver a iniquidade, Abacuque vai dizer, e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Muitas das vezes a gente, até coincidência, se eu posso dizer, que a gente está vivendo num tempo como esse. O parecido com o cenário, talvez, que Abacuque estava vivendo na sua época, ou viveu na sua época. Onde o povo de Judá estava corrompido, aonde a justiça ela saía distorcida, ou seja, em vez de haver justiça, havia injustiça, o juízo saía pervertido. Era tanta vexação, era tanta violência, era tanta injustiça, que Abacuque ele clama: até quando? Ele fala para Deus: até quando clamarei e o Senhor não vai me ouvir? Até quando gritarei violência e o Senhor não vai salvar, não vai trazer livramento, não vai mudar a situação?
E a gente vê, quando a gente para analisar, nós estamos vivendo um cenário onde a injustiça está predominando na nossa nação, aonde a vexação está predominando, a violência tem predominado na nossa nação. E quando eu falo na nossa nação, não é só para aqueles que estão do lado de fora, ou seja, para aqueles também que estão do lado de dentro. E quando eu falo lado de fora, lado de dentro, eu quero dizer para aqueles que são cristãos, que são, ou dizem que são cristãos evangélicos, onde nós vemos tanta injustiça. Deus abençoe a nossa irmã Valdira, nossa querida irmã Valdira, diaconisa, irmã Valdira aqui da nossa igreja. Deus abençoe a senhora. Esteve também conosco na oração hoje. Deus abençoe. Então a gente vê tanta injustiça e muitas das vezes a gente chega até a clamar. Eu não sei vocês, a situação que vocês estão atravessando, vocês podem aplicar isso para a sua situação pessoal, a sua situação familiar, a sua situação profissional, financeira, ministerial, espiritual, a sua situação na área da saúde. Aplica isso para essa situação que você está atravessando. De repente você está dizendo: até quando clamarei? E o Senhor não me responderá, o Senhor não me escutarás, até quando gritarei violência? E o Senhor não traz salvação, não traz livramento. Mas eu só sei dizer que o cenário da nossa nação é parecida com o cenário que Abacuque viveu. Nós estamos vivendo um período de crise na área política, onde nós estamos vendo tanta corrupção, tanta ladruagem, tanta injustiça, pessoas sendo presas, ou pessoas que foram presas por pouca coisa, por mínima coisa, ou por nada. Pessoas que perderam a vida simplesmente por defender aquilo que é correto, é certo, aquilo que é o princípio, ou o princípio que o nosso Deus estabeleceu para toda a humanidade. O princípio que o nosso Deus se estabeleceu para toda a terra, toda a humanidade está sendo corrompido. Onde nós estamos vendo tanta ideologia maligna, onde nós estamos vendo muitos quererem destruir a família tradicional e outras coisas mais. E por causa daqueles que defendem essa causa, o princípio bíblico da família cristã, da família tradicional, alguns acabam perdendo a vida, como perdeu nessa última semana que passou, lá nos Estados Unidos. Um jovem de 31 anos tinha a vida inteira pela frente e ali acaba perdendo a sua vida simplesmente por expressar e defender aquilo que é correto. Nós estamos vivendo esse cenário não só nos Estados Unidos, mas no mundo afora. E estamos começando a vivenciar esse cenário na nossa nação, onde muitos brasileiros debocharam, desdenharam e comemoraram a morte de um justo, o assassinato de um justo. Muitos desejando a morte de outros parecido com esse, Charlie Kirk, que veio a ser assassinado, que nós temos aqui na nossa nação, que defende o que é reto, o que é correto, o que é verdade. Muitos desejando a morte, dizendo: você é o próximo. E a gente vê esse cenário, e aqueles que são justos, aqueles que conhecem a verdadeira palavra, clamam: até quando? Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás.
Gritarei violência e não salvarás. Certo é que Deus ele está ouvindo e contemplando todas as coisas. Até porque o nosso Deus, a Bíblia vai dizer que ele está com os olhos como chama de fogo, contemplando o justo e o injusto, a fim de dar a cada um conforme as suas ações, as suas obras. Deus está vendo. E na hora certa ele vai se levantar para descer sobre a face da terra a sua justiça. De uma tal forma que nós vemos Jesus falando, Deus falando para Abacuque, que iria trazer uma nação cuja nação era uma nação pior do que a nação, ou pior do que o povo Judá, que Deus usaria essa nação para oprimir, para castigar ou para corrigir o povo de Judá. De uma tal forma que agora Abacuque ele se espanta com a resposta de Deus e vai dizer no versículo de número 13, no capítulo 1, dizendo: Tu és tão puro de olhos e não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar, porque, pois, olhas para os que procedem aleivosamente, te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Olha só. Então agora Abacuque, ele fica preocupado. Como pode um Deus justo, como pode um Deus puro, um Deus de justiça, usar uma nação maligna para oprimir a sua própria nação? Entenda bem, irmãos, que isso pode acontecer na nossa nação. Deus ele pode descer com justiça usando outras pessoas, ou por que não dizer outra nação, para trazer correção para aqueles que são seus. E eu quero te dizer aqui que o cenário que nós estamos vivendo é esse cenário que nós estamos vendo aqui em Abacuque. Eu creio que Deus virá com a sua justiça, ainda que tenha que usar pessoas de fora para trazer correção para aqueles que estão agindo injustamente, para aqueles que estão oprimindo os mais necessitados, os mais pobres. Deus ele pode fazer isso. Vemos um cenário semelhante aonde nos dias atuais nós estamos vendo aí uns rumores aonde os Estados Unidos pode intervir no meio de tantos absurdos que nós estamos vendo acontecer sobre a nossa nação. Deus pode usar essa nação mais poderosa, que é os Estados Unidos, para fazer justiça sobre a nossa nação. Ainda que doa, muitas das vezes, até na vida daqueles que são justos, ainda que venha doer na vida dos teus, ou seja, dos cristãos, dos evangélicos, mas certo é que Deus ele fará alguma coisa. E nós precisamos entender que é Deus trabalhando e aceitar aquilo que Deus vai fazer, porque quando ele faz, ou quando ele quer agir, ninguém pode impedir. E tudo que ele faz é perfeito. E tudo que ele faz é para, ou existe um propósito, e cooperam para o bem. A Bíblia vai dizer, através do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então ele vai dizer, o livro de Abacuque, capítulo de número 2, eis que a sua alma se incha
não é reta nele. Aí ele vai dizer assim: mas o justo pela sua fé viverá. Deus ele vai acertar os pontos com aqueles que estão com a sua alma inchada, com aqueles que não estão sendo reto nas suas atitudes, nos seus caminhos, que estão cometendo injustiça. Deus vai tratar com essas pessoas. Mas o justo, ele está dizendo aqui, eles vão permanecer, eles vão viver através da fé. Eles vão permanecer através da fé. Ou seja, aqueles que estão do lado de Deus, agindo corretamente, Deus ele vai poupar. Certo é que o juízo é inevitável. Mas dias melhores virão. Dias melhores virá para a sua casa. Dias melhores virá para a sua vida. Dias melhores virá para a sua família. Dias melhores virá para o seu negócio. Dias melhores virá para o seu ministério. Dias melhores virão. Você pode receber essa palavra? Eu não sei qual é o seu cenário. Estou falando do cenário da nossa nação, no sentido, no modo geral. Mas, como eu disse, você pode aplicar isso para aquilo que você está passando individualmente, ou pessoalmente, ou familiarmente. Mas o que eu quero pregar aqui, ou o que eu estou pregando, que no meio dessa situação, no meio desse juízo inevitável que Deus falou que iria trazer para corrigir o povo de Judá, aqueles que eram fiéis a Deus, ou seja, os justos iriam ser poupados, os justos iriam viver pela fé, iriam permanecer ou iriam prevalecer pela fé ou através da fé. Preste bem atenção que Abacuque, ele ouve todas as coisas que Deus falou para ele. E no capítulo de número 3, a oração de Abacuque, ele vai dizer assim, ó, a oração no versículo de número 1, ele vai dizer, oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto, ele vai dizer, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Quem não teme diante da palavra do Senhor? Porque Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele diria alguma coisa e não confirmaria? Ele falaria e não executaria? O nosso Deus, a tua palavra, aquilo que ele diz, ele vela para a tua palavra para cumprir. Como nós vemos em Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 11 e 12, ele vai dizer assim, ainda vem a mim a palavra do Senhor, dizendo, que é que vê, Jeremias? Então ele vai dizer assim, Jeremias, eu vejo uma vara de amendoeira. Então o Senhor fala para Jeremias, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então quando Abacuque, ele ouve a resposta da sua oração, ou seja, Deus respondendo a oração de Abacuque, ele ouve tudo, tintim por tintim, detalhadamente. A oração, ele vai dizer, a oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto, ele ora louvando através de um cântico, e ele diz, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aí ele vai dizer, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ou seja, ele está dizendo aqui, ó, faça a tua obra, faça a tua vontade. Que a tua vontade venha a prevalecer. Venha a ser executada, porque através da sua vontade o avivamento vai vir. Entenda bem, preste bem atenção, que muitas das vezes a gente vê tanta campanha com o seguinte tema. O tema está escrito assim, ó, avivamento, 10 dias de campanha de avivamento, 7 dias, 5 dias, né, de avivamento, coloca lá no banner.
campanha de avivamento, né? Só que eu quero dizer aqui que o avivamento de Deus não é através de campanha, simplesmente vamos fazer 7 dias de campanha, vamos fazer um avivamento, chama fulano, chama ciclano, faz aquele fuzuê, faz aquele movimento, e aí tem aquele oba-oba, aquela gritaria daqui, gritaria de lá, aquela falação de línguas daqui, falação de línguas de lá, e acaba os 7 dias, acaba os 10 dias, e as pessoas não mudaram. Isso não é avivamento. Avivamento verdadeiro, genuíno, é através da mudança, da transformação, do arrependimento da pessoa, aonde o livro de Provérbios vai dizer: aquele que confessa e deixa, a misericórdia alcança. Ou seja, o avivamento ele só vem da parte de Deus através do arrependimento, através do quebrantamento, através da palavra do Senhor sendo pregada do jeito que ela é, para que a palavra penetre no coração da pessoa e traga transformação, traga mudança, traga salvação. É a palavra de Deus que traz avivamento. Está entendendo aqui? Sem a palavra não há libertação, não há liberdade. A Bíblia, ou através de Jesus Cristo, em João 8,32, vai dizer: conhecereis a verdade vos libertará. Então, sem a verdade sendo pregada genuinamente, do jeito que ela é, não tem como ter avivamento. E Abacuque entendeu isso. E ele vai dizer: Senhor, ouvi a tua palavra e temi. E ele vai dizer: faça o que o Senhor quer fazer. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ou seja, ele está falando assim: trata com o teu povo como o Senhor falou que vai tratar. Porque através do teu tratar, Judá vai se arrepender, vai se converter dos seus maus caminhos e vai voltar para si, vai se voltar para ti, ó Senhor. Ainda que doa, ainda que isso e aquilo, ele está falando para Deus: faça o teu querer. Deus abençoe nosso querido irmão Jerônimo. Manuel, daqui a pouco, logo mais, na parte da manhã de sexta-feira, estará chegando na cidade de Itapirapuã Paulista, né? Nosso querido Luciano Manuel, Jerônimo Manuel, lá da cidade de Santa Catarina. Deus abençoe o senhor, a sua família. Tenham uma ótima viagem, abençoada por Deus, tá bom? Que vocês possam chegar em paz aqui na nossa cidade e cultuar e adorar ao Senhor conosco, tá bom? Deus abençoe a nossa irmã Marilza, a esposa do nosso irmão Gerson, nora do nosso irmão Sidney, da nossa irmã Maria Paz. Deus abençoe a senhora e toda a sua família, tá bom? Então, Abacuque, entendendo tudo isso, ele vai dizer no versículo de número 17, para encerrar aqui a sua oração em forma de cântico, ele vai dizer assim: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas na malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, ele vai dizer: todavia eu. O importante é você. O importante é a sua atitude. No meio dessa luta, no meio dessa situação adversa, o importante é como você vai se comportar no meio dessa situação. Ele está dizendo aqui: ainda que aconteça o que acontecer, ainda que o Senhor faça o que tem que fazer, ele está dizendo aqui, ó, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Olha que palavra maravilhosa, irmãos. Ele está dizendo, ainda que tudo venha dizer não, ainda que você esteja passando por prova financeira,
Ainda que você esteja passando por prova na área conjugal, ainda que você esteja passando por prova na área da saúde, ainda que você esteja passando por prova na área profissional, com tudo isso, todavia, você deve se alegrar no Senhor. Você deve exultar no Deus da sua salvação. Porque certo é, como diz a palavra e como Abacuque falou, o justo, ele, pela sua fé, viverá. Ou seja, através da sua fé, no meio desse vendaval, no meio dessa tempestade, através da sua fé, através da sua crença, através da sua confiança em Deus, você vai permanecer de pé. Salmo de número 125, verso 1. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Eu finalizo aqui dizendo, todavia eu. Como está sendo a sua posição no meio dessa situação que você está atravessando? Como está sendo a nossa posição no meio da crise que o nosso país está atravessando? Uma crise política sem precedente. A gente não sabe aonde vai parar. Como você está? Qual é o seu comportamento? Em quem você tem confiado? Você tem murmurado ou você tem se alegrado em Deus? Você tem chorado ou você tem aí exultado ao seu Deus? Me diga. E no versículo de número 19, finalizando, ele vai dizer, Jeová, o Senhor é a minha força. O meu Deus, o seu Deus é a sua força. Ainda que o cenário da sua vida, aos teus olhos carnais, parece que você está fraca, parece que você está fraco, como o apóstolo Paulo falou, eu orei por 3 vezes para que Jesus viesse tirar de mim o espinho que estava na minha carne, ele vai me responder, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então entenda bem, o Senhor é a nossa força. Ele fará os nossos pés como os das servas. Entenda bem, os nossos pés vão continuar fincados na rocha de Jesus Cristo. Os nossos pés vão continuar fincados na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor vai fazer para os nossos pés, vai fazer nos nossos pés lâmpada para os nossos pés, vai ser como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, a fim de que nós não venhamos andar na contramão, a fim de que nós não venhamos sair dos trilhos, mas continuando a seguir aquele que é o caminho, a verdade e a vida, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. Olhando tão somente para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Ainda que tudo esteja dizendo ao contrário. Faça como Abacuque disse. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, o campo não produza um mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como as servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Fique com essa palavra. Que Deus ele venha abençoar. Vamos orar? Eterno Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te louvar e glorificar o teu santo nome. Por esse momento, por essa palavra, a qual o Senhor falou conosco nesse exato momento. Muito obrigado. Eu sei que as coisas não estão fáceis para ninguém. De repente, seus filhos também estejam passando uma prova dificultosa. Mas eu quero te pedir, Senhor, sustente os teus filhos, dá escape para os seus filhos. Não deixe seus filhos desistirem. Não deixe seus filhos pararem na caminhada. Renova as forças deles. Não deixe seus filhos ficar olhando para a direita, para a esquerda, nem olhar para trás pensando em desistir.
Não deixe seus filhos ficar olhando, se desesperando em olhar por tudo isso que está acontecendo na nossa nação. Não deixe, Senhor. Mas faça, através do Teu Espírito Santo, que nós venhamos sempre estar sendo impulsionados para olhar para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé, glorificando e bendizendo ao Teu santo nome. Enquanto nós fazemos isso, o Senhor, eu quero te pedir, venha trabalhar para cada um de nós. Venha trabalhar por cada um de nós. Visita o lar dos seus filhos, visita o lar das suas filhas. Ajuda o nosso irmão Manuel, guarda, Senhor, ele e a sua família que estará de viagem lá de Santa Catarina para cá, Senhor, para visitar a família, passar uns dias com a família aqui em Itapirapuã Paulista. Guarda, livra eles de todo mal, de todo tipo de acidente. Abençoa, meu Pai, a cada um daqueles que estão e estarão assistindo essa live. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Visita, Senhor, também a irmã Marivalda lá na Bahia, a irmã Marilza, Senhor, com a sua família aqui. Visita, Senhor, meu Deus, a nossa irmã Araci com a sua família, lá em Apiaí, a irmã Valdira aqui, a irmã Priscila, a irmã Adriele. Visita todos os irmãos, meu Deus, que estão nos assistindo nessa live. É o que nós te pedimos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém também. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Este é Cristo Jesus, o nosso Salvador amado. Amém? Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Lembrando, sábado, culto aqui na nossa igreja, adorando ao Senhor na Santa Ceia, a partir das 19 horas. E na live, a partir das 19h15. Deus abençoe a todos. Um forte abraço e a paz do Senhor.